futuro da física pode ser a computação, não como ferramenta, mas como abordagem fundamental. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Universal Constructor Theory, ou Teoria do Construtor Universal, é um ramo da física que tem aparecido cada vez mais em papers da área. Se trata de algo bastante novo, desenvolvido por pesquisadores de física da Universidade de Oxford. Vamos explicar aqui de forma simples a origem dessa ideia e, ao final, explicar por que isso importa para o libertarianismo. A física e a matemática já usam a computação há um bocado de tempo. Modelos probabilísticos, simulação de Monte Carlo, cálculo numérico, transformadas em integrais numéricas, enfim, a quantidade de ferramentas computacionais usadas nas mais diversas teorias da física são enormes. Porém, a computação quase sempre foi entendida como um auxiliar, uma forma de compreender melhor o que era a ciência, simular eventos. Ao final das contas, o que o cientista busca sempre era uma explicação analítica, na forma de uma fórmula, um relacionamento, uma descrição matemática de fenômenos naturais. A computação sempre foi apenas uma forma de se chegar a isso, não o objetivo final. O objetivo final da física sempre foi uma teoria analítica que descreva a realidade. F igual a ma, por exemplo, a bela segunda lei de Newton, descreve a relação entre força, massa e aceleração de um objeto. E igual a mc ao quadrado, a famosa fórmula do Einstein que relaciona energia e massa, considerando a velocidade da luz, e assim por diante. Esse é o objetivo da física, uma fórmula analítica que descreva uma relação entre entidades do mundo real. Esse modelo de física se tornou particularmente predominante após a Revolução Industrial, quando muitas relações desse tipo foram descobertas. Toda a área de termodinâmica, dinâmica de sólidos, elasticidade, a física teve um enorme desenvolvimento no século XIX. Boa parte das leis da física que você aprendeu no colégio e até na maior parte da faculdade, a maior parte do ferramental usado hoje por engenheiros são teorias da física descobertas até o final do século XIX. Existe até uma lenda, alguns dizem ser verdade, outros dizem ser uma má interpretação, ainda tem outros que dizem que ele nunca falou isso de fato, mas a lenda existe, que Lord Kelvin, um dos mais brilhantes cientistas do século XIX, teria dito em uma palestra no ano de 1901 que os jovens não deveriam mais se ocupar com física porque já se sabia de tudo. Tudo está resolvido, só se consegue agora acrescentar casas decimais à precisão de algumas constantes. Nenhuma novidade real falta a estudar. Teria dito ele que, no céu azul da física, existem apenas duas pequenas nuvenzinhas a serem dissipadas, e a física depois disso estaria encerrada. Acabou, não falta mais nada para estudar em física. E quais seriam essas duas nuvenzinhas de Lord Kelvin? A dificuldade de medir a velocidade da Terra por meio do éter lumífero e a dificuldade de explicar a emissão de luz de um corpo aquecido. Só esses dois detalhezinhos faltava resolver. Pois é, ele não tinha como saber, mas exatamente essas duas nuvenzinhas mostraram que todo o resto do céu azul da física era uma ilusão. Tudo que se sabia até ali estava errado. A primeira nuvenzinha, a dificuldade de medir a velocidade da Terra, devia-se ao entendimento errado que havia na época sobre a velocidade da luz. De fato, do estudo dessa nuvenzinha surgiu toda a teoria da relatividade, descoberta por Einstein no ano de 1905, que mudou tudo o que sabíamos sobre o universo, gravidade, força, luz e tudo mais. E a outra nuvenzinha, a emissão de energia de um corpo aquecido, foi explicada por Max Planck em 1915 através da física quântica. Novamente abriu-se todo um mundo de explicações e teorias que inclusive tornou inválidas muitas das teorias que hoje chamamos de física clássica. Hoje entende-se a física clássica como uma mera aproximação da realidade, que na verdade essa realidade é muito mais complexa e é descrita pelas teorias da relatividade e da física quântica. A física clássica é uma aproximação que, para a maior parte das tarefas do dia a dia, um engenheiro ou um técnico, elas são plenamente aceitáveis, mas não são a explicação fundamental daqueles fenômenos. O universo em si, a física em si, é muito mais complexa que o céu azul do Kelvin. Desde então, a física se ocupa justamente dessas duas nuvenzinhas do Kelvin, porém tem um grave problema aí. As soluções não são compatíveis entre si. A teoria da relatividade funciona muito bem para grandes distâncias, a teoria quântica funciona muito bem para pequenas distâncias, mas não conseguem ligar uma coisa à outra. E precisa haver essa ligação, afinal o universo está aí. Ou seja, sabemos que ou a teoria da relatividade está errada, ou a teoria quântica está errada, ou pelo menos precisam de alguma complementação.
não tem como ambas estarem certas e completas. Particularmente crítica tem sido a teoria quântica, que evoluiu significativamente ao longo do século XX, com vários nomes conhecidos. Você certamente ouviu falar de Bohr, Schrödinger, Heisenberg e vários outros. Essa teoria evoluiu no final do século XX para a teoria das cordas, a teoria M e várias outras, que porém continuam falhando em permitir uma verificação prática da sua existência e ainda não permitem o acoplamento com a teoria da relatividade. Veja, que a teoria quântica funciona é um fato, a dificuldade é entender como ela funciona. Ela funciona tão bem que deu origem ao campo da computação quântica. Existe um grande número de iniciativas buscando criar um computador quântico universal, uma máquina quântica que possa realizar computações tal como nossos computadores fazem hoje em dia, com muito mais capacidade, porém. Mas muita pesquisa ainda precisa ser feita para isso. Hoje os computadores quânticos resolvem apenas alguns problemas específicos. E surge a dúvida: é possível criar um computador quântico universal se sabemos que a teoria quântica ainda não está completa? Lembra? Sabemos que tanto a teoria da relatividade quanto a teoria quântica precisam se encontrar em algum ponto. Existem coisas que não sabemos ainda, e não sabemos qual é esse ponto. Portanto, falta algo, ou algo está errado. Como saber se dá para fazer um computador quântico universal com a teoria que temos hoje? Então, os cientistas recorreram à definição de um computador universal, aquela ideia proposta matematicamente por Alan Turing. Lembra dele, o pai da ciência da computação? Ele descreve matematicamente um computador universal, uma máquina hipotética capaz de realizar qualquer tipo de computação. Mas foram além disso, foram atrás de um outro gênio da computação, o John von Neumann, que descreveu um construtor universal, uma extrapolação do computador universal que é capaz de construir qualquer coisa, inclusive a si mesmo. E essa foi a inspiração para a teoria do construtor quântico universal, a visão de que as leis da física talvez sejam melhor compreendidas não como fórmulas analíticas, F igual a ma, mas melhor entendidas como código. Sim, porque uma fórmula não deixa de ser um código também. Você pode programar F igual a ma em Python e C ou em qualquer outra linguagem que queira. Mas além disso, você pode programar outros tipos de relações, ifs, condições e por aí vai. Se você reparar, já existem uma série de condições na física. Sabemos que existe a conservação de energia, é uma condição. Existem inequações e condições também de inequação, como a segunda lei da termodinâmica, que diz que a entropia sempre aumenta. Esses dois exemplos mostram que existem transformações e algumas transformações são permitidas e outras não. Existem caminhos desse código que são impossíveis. É um if no código. Portanto, será que seria possível reescrever toda a física nesses princípios? Entender o funcionamento da física com declarações sobre tarefas que são possíveis ou impossíveis? Em última análise, essa visão sobre a teoria do construtor universal fornece uma nova visão para toda a física, talvez permitindo a solução dos dilemas como a gravidade quântica, que é um ponto em que as teorias da relatividade e a teoria quântica falham. Mas isso pode ser usado como ferramenta em vários outros pontos da física. Ok, isso é um campo de estudo bastante recente, ainda tem apenas um punhado de pesquisadores trabalhando nisso, mas indica algo bastante interessante se isso se mostrar real. Ao invés de você ter uma simulação feita por computador para aproximar a realidade que vivemos, pode ser que, no fundo de tudo, a física só possa ser explicada por código mesmo. E nesse caso, não seria inevitável a constatação de que vivemos numa realidade virtual simulada? Essa pode ser a única forma de explicar o nosso universo. Independente da forma subjacente, a organização social humana também surge com base na mesma complexidade de origem da vida. Surge no limiar do caos. Sistemas complexos estão sempre ali, porque caos demais e você não consegue ordem nenhuma. Caos de menos e as coisas ficam estáticas, estéreis. Só no limiar do caos que existem sistemas complexos possíveis. Nesse sentido, abre-se inclusive a possibilidade de uma descrição física da ética libertária. Seria curioso estudar essa possibilidade. Mesmo sem isso, porém, cabe lembrar que a ética argumentativa pela mera lógica, como a origem da ética libertária. Vale a pena ver o vídeo O que é a ética argumentativa no canal Ancapsu Classic, explicando esse conceito. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes.
Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!